Jerusalém. Se o Espírito Santo não mover os nossos corações, como iremos à Judéia ou a Samaria a enfrentar barreiras maiores que nós? Se o Espírito Santo não mover os nossos corações, como deixaremos tudo, coisas e pessoas, lançar mão do arado e não olhar para trás? Muito boa noite, irmãos. Que a graça de Deus, nosso Senhor, esteja com todos nós e que nesta quinta-feira, dia 3 de junho, nós possamos mais uma vez, estudando a sua palavra, crescer na graça e no conhecimento dele. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas, e nós vamos começar esse nosso estudo com uma oração. Quero convidá-los para nos acompanhar nesse momento. Deus bondoso, graças te damos pela bênção de mais um dia que o Senhor nos concede e também, ó Deus, pela bênção de podermos juntos abrir a tua palavra e procurar compreendê-la para que a nossa vida seja guiada pelo teu Espírito Santo, para que o nosso viver seja orientado pela tua vontade. Nos abençoa e nos ilumina para que, como tua igreja, teu povo, nós possamos fazer aquilo que agrada ao Senhor e que está de acordo com o propósito do Senhor para a nossa vida. Nos abençoe em tudo, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos estudando, como vocês já sabem, o tema Igreja, Povo de Deus,
tivemos alguns estudos focados na igreja no Antigo Testamento, né, no povo de Deus no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, e desde a quinta-feira passada nós começamos a falar sobre o povo de Deus na Nova Aliança. E é exatamente em continuidade com essa temática que nós vamos hoje falar sobre o povo de Deus na Nova Aliança, com um enfoque especial sobre o livro de Atos dos Apóstolos. E por isso colocamos como título desse estudo em específico, um povo missionário. Um aspecto bastante enfatizado, né, no livro dos Atos dos Apóstolos. E nós vamos ver, portanto, nesse livro que dá testemunho da história dos primeiros tempos da igreja cristã, né? O livro de Atos dos Apóstolos, ele é uma continuação do Evangelho de Lucas, né? O evangelista Lucas escreveu o Evangelho e escreveu o livro que nós conhecemos como Atos dos Apóstolos. E há uma continuação entre esses dois livros. Isso já é algo importante, né? Tem um significado teológico nessa continuidade. O que Lucas está nos mostrando ao fazer ao escrever esses dois livros, como se fosse o volume 1 e o volume 2 da sua obra, o que o evangelista Lucas está nos mostrando é que a história da igreja está em continuidade com a história de Jesus Cristo. Portanto, a missão da igreja está em continuidade com a missão de Jesus Cristo. Isso é muito importante para nos lembrar, portanto, que a igreja não pode existir sem Jesus Cristo e que a igreja existe para fazer aquilo que o Senhor Jesus estabeleceu que ela fizesse. Então, essa relação entre o Evangelho e o livro de Atos é exatamente para nos mostrar esta dependência que a igreja tem da pessoa e da obra de Cristo e também do dever que a igreja tem de seguir os passos de Jesus. Na verdade, todo o conjunto, né, dos dois livros, Evangelho e Atos dos Apóstolos, nos lembra, portanto, o próprio sentido de sermos discípulos. O que é um discípulo? Discípulo é um seguidor, é alguém que vai no mesmo caminho do seu mestre. Portanto, o Senhor Jesus, ao estabelecer essa igreja, ao estabelecer esses discípulos como seus seguidores, agora cabe a eles seguir os mesmos passos do seu Senhor, do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o livro de Atos já nos dá essa lição pela sua própria existência e pela sua continuidade em relação ao Evangelho escrito pelo mesmo autor, pelo mesmo Lucas, que escreveu o livro de Atos. E nós, então, hoje vamos chamar a atenção para alguns pontos, né? Não vamos estudar todo o livro de Atos dos Apóstolos, não é o propósito dessa série, mas nós vamos apontar ou anotar alguns pontos essenciais para a compreensão da igreja como povo de Deus, como povo da nova aliança, como temos dito, né? A partir do livro de Atos. E o primeiro texto de Atos dos Apóstolos que vamos ler é no capítulo 1, dos versículos 6 a 9, e corresponde ao momento da ascensão do Senhor Jesus, aquele momento em que o Senhor, depois de ter ressuscitado e aparecido durante algum tempo aos seus discípulos, ele sobe aos céus, né? Então, o texto narra esse momento que nós chamamos de ascensão do Senhor, e os versículos de 6 a 9 dizem o seguinte: Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: Será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu: Não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Depois de ter dito isto, Jesus foi elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Então, essa é a narrativa da ascensão do Senhor Jesus, mas nós queremos chamar a atenção, além da própria ascensão, né, além da própria subida do Senhor aos céus, nós queremos chamar a atenção para a resposta de Jesus aos discípulos, quando eles perguntam pela restauração do reino de Israel.
E a resposta de Jesus é que não cabe a eles conhecer o tempo que Deus estabeleceu para a realização, a plenitude de todas as coisas, mas que eles deveriam receber o poder do Espírito Santo para que fossem então testemunhas do Senhor em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E como nós vamos ver, esse é um ponto fundamental da narrativa de Atos dos Apóstolos e, obviamente, da vida da igreja, né? Então, nós queremos focar alguns aspectos dessa obra, que é o livro de Atos, e de alguns aspectos, então, que são diretamente relacionados à existência da igreja e de sua caminhada como povo de Deus na nova aliança. A primeira coisa que nós temos enfatizado desde o estudo anterior, aliás, desde os dois últimos estudos, é que há uma continuidade entre a antiga e a nova aliança, né? A gente sempre precisa lembrar disso. E não se trata de uma rejeição da antiga aliança, mas sim de uma relação de promessa e cumprimento. O que nós temos no Novo Testamento, na nova aliança, é o cumprimento das profecias e das promessas que Deus havia feito ao seu povo na antiga aliança. A promessa de uma nova aliança, né, da própria ideia da nova aliança como uma promessa, como nós lemos em Jeremias 31, que Deus estabeleceria uma nova aliança com seu povo, e assim foi, através da morte de Jesus, através da cruz de Cristo, essa nova aliança foi estabelecida. Como veremos, a promessa do Espírito Santo também se cumpre agora no livro de Atos dos Apóstolos, essa promessa é cumprida. E como nós enfatizamos, especialmente no final do estudo da semana passada, o povo, a igreja, é o povo de Israel restaurado. A igreja é o povo de Deus que foi restaurado por Deus, conforme também as promessas da antiga aliança. Então, há uma continuidade entre a antiga e a nova aliança na lógica da promessa e do cumprimento. Aquilo que foi prometido agora se cumpre. Aquilo que foi anunciado agora se realiza. E Deus está sendo fiel para com o seu povo, conforme ele havia anunciado tantas vezes no passado. Então é importante ter sempre isso em mente, né, para a gente não imaginar equivocadamente que existe uma descontinuidade absoluta entre a igreja e Israel, entre a igreja e o povo da antiga aliança. Não, há uma continuidade, há uma relação de continuidade, no entanto, a partir desta ótica da promessa e do cumprimento. Segunda coisa, importantíssima também, para que nós possamos entender o sentido de ser povo da nova aliança, o sentido de ser igreja, né? E o livro de Atos dos Apóstolos, particularmente, também vai nos ensinar bastante sobre isso, é a experiência da ressurreição de Cristo, ou seja, o fato de Cristo ter ressuscitado muda tudo, tudo se faz novo a partir da ressurreição do Senhor. A ressurreição do Senhor é, primeiro, a evidência, a validação de que tudo que ele ensinou, de que tudo que ele reivindicou a respeito de si mesmo e a respeito do reino de Deus, de que a sua morte vicária, ou seja, a sua morte pelos nossos pecados, de que tudo isso é verdadeiro, de que tudo isso de fato aconteceu e foi efetivo, e ao vencer a morte através da ressurreição, ele nos conquistou a nova vida. Ele conquistou para nós não só a esperança da ressurreição futura, porque nós ressuscitaremos como ele ressuscitou, mas ele também conquistou para nós a nova existência, a nova vida que já começa a existir no presente. Essa realidade da ressurreição e essa experiência dos discípulos em verem o Cristo ressuscitado, dá a eles uma nova perspectiva sobre tudo o que aconteceu. Nós podemos dizer que a ressurreição ela lança luz sobre toda a história de Jesus e sobre todo o Antigo Testamento. Tudo aquilo que ainda não estava claro durante o ministério terreno de Jesus, que ele falava, que ele dizia, e os discípulos não compreendiam com muita clareza, né? Quem leu os evangelhos
percebe que muitas vezes os discípulos não estão entendendo de que Jesus realmente está falando, mas a partir da sua ressurreição, uma luz brilha de modo a tornar claro as coisas que não estavam claras, de modo a tornar evidente aquilo que estava ainda muito obscuro para eles. Então, tudo muda a partir da ressurreição. A ressurreição de Cristo, ela mostra claramente que Jesus é de fato o Messias, que Jesus é de fato o Filho de Deus, que Jesus é de fato o Senhor. E essa realidade vai nortear toda a vivência da igreja, toda a perspectiva nova dos discípulos de Jesus. E como nós veremos agora, associado à ideia da ressurreição, a própria presença do Espírito Santo na igreja, que é outra característica importantíssima para que nós possamos considerar a realidade do povo de Deus na nova aliança. É que o povo de Deus é completamente dependente da presença de Deus, e essa presença de Deus vai se realizar na nova aliança na forma da presença do Espírito Santo na vida da igreja. Por isso, Jesus diz que eles precisam permanecer em Jerusalém. Por isso que Jesus diz que eles vão precisar desse Espírito para que eles possam testemunhar. A gente pode fazer aqui algumas considerações, ou melhor, algumas comparações com o Antigo Testamento, com a Antiga Aliança, especialmente com a história do Êxodo, né? No caso da história do Êxodo, nós temos o rito da Páscoa, que é aquela primeira Páscoa em que Jesus pede, em que o Senhor pede aos discípulos, ou melhor, ao seu povo, né? O Senhor pede ao seu povo de Israel que sacrifique um cordeiro, que coloque o sangue do cordeiro nos umbrais das portas e que isso se torne então um sinal de que ali mora o povo de Deus, ali moram os israelitas, porque o Senhor vai passar aquela noite e vai ferir os primogênitos do Egito, e através desse gesto, então, Deus vai libertar o seu povo da escravidão. Então, é pelo sangue do Cordeiro Pascal que Israel é libertado da escravidão do Egito. Agora, não é, na nova aliança, o sangue do Cordeiro é o próprio sangue de Cristo, é a própria pessoa de Cristo que realiza de maneira concreta, de maneira plena, de maneira absolutamente real, aquilo que o Cordeiro Pascal da antiga aliança representava e simbolizava. Então, Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi morto para que nós fôssemos libertos do pecado e inseridos numa nova vida. Então, a partir da ressurreição de Cristo, que é a nossa Páscoa, por isso que a Páscoa cristã é tão significativa, é tão importante para nós. A celebração da Páscoa é uma memória bastante essencial para a fé cristã, exatamente para nos lembrar, para nos recordar daquilo que Jesus realizou por nós. Então, agora nós estamos inseridos numa nova realidade, fomos postos em liberdade porque Cristo nos libertou dos nossos pecados, nos libertou da morte, nos libertou do poder do mal e agora nos coloca numa nova vida, nos conduz agora rumo à terra prometida novamente. E assim como na travessia do deserto, o povo era acompanhado pela presença de Deus e caminhava ao lado do povo, ou melhor, na frente do povo, né? Na forma de uma coluna de fumaça durante o dia e de uma coluna de fogo durante a noite. E essa presença de Deus ao longo do deserto foi fundamental para que o povo conseguisse chegar ao seu destino. Assim também, agora na nova aliança, é a presença do Espírito Santo, que habita na igreja, que habita no meio do seu povo, que vai garantir que a nossa peregrinação seja concluída, que vai garantir que essa nova vida que nos foi dada, que foi iniciada em Cristo, ela seja plenificada, ela se torne plena no fim dos tempos. E o Espírito está conosco o tempo todo. É a promessa de Jesus, né? Eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Isso se realiza através da pessoa divina do Espírito Santo. Então, a igreja é dependente do Espírito Santo e essa é uma lição importantíssima que nós aprendemos no Novo Testamento como um todo, claro, mas o livro de Atos deixa isso muito claro, deixa isso visualmente
muito evidente. E, finalmente, outra lição, né, e nós vamos vê-las com mais detalhes a partir de agora, mas eu faço esse resumo inicial para nos ajudar a entender o que vamos ver no restante do estudo. Finalmente, nós lembramos que a igreja tem uma missão de testemunhar de Cristo aos judeus e também ao restante do mundo, aos judeus e aos gentios, né? Aos judeus e ao restante da humanidade. Esse é um aspecto também fundamental da vida da igreja como povo de Deus na nova aliança, conforme o testemunho do livro dos Atos dos Apóstolos. Então, falemos especificamente agora sobre a questão da dependência do Espírito Santo. A igreja como a dependente da presença de Deus através do Espírito Santo. Primeira coisa que nós lembramos é que a descida do Espírito Santo é o cumprimento de uma promessa escatológica, ou seja, de uma promessa da antiga aliança referente aos últimos dias. E nós sabemos disso com clareza, não só pelo que já lemos no Antigo Testamento, não só pelo que Jesus disse ao prometer a vinda do Espírito, conforme nós lemos, por exemplo, em João 14, em João 16, né, no Evangelho de João, capítulo 14, no capítulo 16 do mesmo Evangelho, mas também pelas palavras do apóstolo Pedro no dia de Pentecostes, né, que estão aqui no capítulo 2, versículos 16 a 21. Nesse texto, nós temos um trecho do sermão, o início do sermão de Pedro no dia de Pentecostes, e ele diz que aquilo que está acontecendo, aquele milagre das línguas que aconteceu no dia de Pentecostes, é o cumprimento do que foi dito por meio do profeta Joel, que diz assim: acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Ele segue, então, citando Joel e mostrando que a descida do Espírito Santo sobre a igreja é a realização das promessas escatológicas do Antigo Testamento. Talvez algumas pessoas fiquem confusas em falarmos a palavra escatologia aqui, porque a palavra escatologia literalmente significa a doutrina ou o ensino referente às últimas coisas. E muitas vezes nós imaginamos que a escatologia se refira apenas àquilo que vai acontecer no fim do fim, né? No final de todas as coisas. Mas o Novo Testamento, e isso é um detalhe que nós não podemos esquecer, o Novo Testamento nos ensina que os últimos dias, ou as últimas coisas, elas se iniciam já com a presença de Cristo entre nós. Quer dizer, a própria encarnação de Cristo, a própria vinda do Messias ao mundo já é o início dos últimos dias. O ministério de Jesus, o ministério terreno de Jesus, é sim parte do cumprimento escatológico referente aos últimos dias. E a descida do Espírito Santo também, né? A vinda de Jesus, o seu ministério, o estabelecimento da nova aliança e a descida do Espírito Santo são promessas do Antigo Testamento referente aos últimos dias. Então, a igreja vive desde a sua origem, desde os dias do apóstolo Pedro, né, desde os dias de Pentecostes, a igreja já vive a realidade dos últimos dias. Portanto, essa é uma mentalidade escatológica, podemos dizer. Os cristãos, eles têm essa consciência escatológica, a consciência de que nós vivemos nos últimos tempos. Nós já vivemos desde a chegada do Senhor Jesus nos últimos tempos. O que nos dá, então, essa perspectiva necessariamente escatológica sobre a realidade, sobre a vida e sobre a missão da igreja. Então, a descida do Espírito Santo é parte do cumprimento de uma promessa escatológica. Segundo, a presença do Espírito Santo é a evidência de que a igreja é o povo de Deus restaurado. É um sinal da presença do reino de Deus. Aquela pergunta que os discípulos fazem no começo, quando acontecerá a restauração de Israel, né? Eles fazem essa pergunta lá naquele versículo, no versículo 6, quando eles perguntam, será esse o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? E aqui tem uma coisa que vale a pena mencionar. Os discípulos, muito provavelmente,
imaginavam essa restauração do reino de Israel em termos nacionalistas. Ou seja, eles imaginavam que essa restauração do reino representaria, primeiro, a libertação do poder romano, os judeus se libertarem do poder romano. Segundo, restabelecerem no trono de Judá um descendente de Davi, o próprio Jesus, talvez, que pudesse se assentar no trono como descendente de Davi, e, portanto, o estabelecimento de uma restauração do Estado de Israel como uma realidade político-nacional que pudesse concorrer ali com os seus vizinhos e concorrer com o próprio Império Romano. Então havia essa expectativa nacionalista, essa expectativa política de que a tarefa de Deus ao restaurar o seu povo seria restabelecer um reinado político, um reinado humano, um reinado nos mesmos termos dos reinos deste mundo. E não era isso, né? Nunca foi isso. Jesus nunca se comprometeu e Deus nunca se comprometeu com a restauração do Estado de Israel nos termos da antiga aliança. O que muitas vezes é até considerado um grande equívoco teológico até os nossos dias, né? As pessoas imaginando que Deus tem um compromisso com a restauração do Estado de Israel. Deus não tem esse compromisso com a restauração do Estado de Israel. Deus tem um compromisso com a restauração do seu povo, nos termos do seu reino, e que é um reino diferente. Então, o reino de Deus, nos lábios de Jesus, no ensinamento de Jesus, não corresponde ao restabelecimento de uma nação do ponto de vista político nacionalista, mas sim com o estabelecimento do governo de Deus de uma forma absolutamente nova, de uma forma absolutamente diferente de tudo aquilo que já existe neste mundo. Então, quando os discípulos fazem essa pergunta, muito provavelmente eles têm uma visão equivocada sobre o reino. E agora, com a descida do Espírito Santo, esse reino que Jesus anunciou e que já estava presente nele, na própria pessoa de Jesus, começa também a se manifestar presente na vida da igreja. A presença do Espírito Santo é um sinal da presença do reino, nesta lógica do já e do ainda não. O reino já está presente. Ele ainda não se consumou plenamente, porque isso só vai acontecer no fim dos tempos. Mas, desde já, quando o Espírito habita a igreja, o reino de Deus se faz presente no meio da igreja também. Então, por meio do Espírito, Deus se faz presente com o seu povo, como já mencionamos, da mesma forma que ele esteve presente na peregrinação de Israel pelo deserto, mas ao mesmo tempo de uma forma nova, porque de uma forma diferente, transformadora. A presença do Espírito na igreja transforma a igreja de dentro para fora. A presença do Espírito na igreja renova o povo de Deus. Aqueles discípulos que estavam ali no dia de Pentecostes, aquelas pessoas que se converteram a partir da pregação de Pedro, né? Os 3.000 que foram batizados naquele dia e que compuseram não só a igreja de Jerusalém, mas muitos que estavam em Jerusalém para as festas e que, depois de batizados, provavelmente voltaram para as suas cidades e ali anunciaram o evangelho. Aqueles 3.000 são a primeira leva, as primícias deste povo de Deus restaurado e deste reino de Deus restaurado. Ali está o reino de Deus, na vida daquelas pessoas que foram abençoadas com a presença do Espírito, que se converteram a Cristo e que passaram a anunciar esse reino por onde estavam caminhando, para onde estavam indo e voltando daquela experiência que vivenciaram. Então, o reino está presente no meio da igreja, o reino está presente através do Espírito Santo, que produz na vida desses discípulos aquilo que somente Deus pode produzir, que é uma vida nova, uma vida transformada, com novos valores, com novos princípios, com novas condutas. Isso é o reino de Deus, não a restauração política nacional de Israel, seja no passado, seja no presente. Então, é importante a gente ter isso em mente, né? Que Deus não está comprometido com uma restauração político-nacionalista de Israel. Esse é um equívoco teológico, infelizmente, muito corrente, muito comum, mas que não corresponde aos propósitos de Deus segundo o Novo Testamento. E é através do Espírito que a igreja pode cumprir sua missão
testemunha de Cristo. Né? Como nós vimos, é necessário que o Espírito venha para que a igreja cumpra a sua missão. Então, a missão da igreja, ela é cumprida no poder do Espírito Santo. Ela não é fruto das estratégias da igreja. Ela não é fruto dos recursos materiais da igreja, mas é fruto da ação do Espírito Santo. O Espírito Santo é que dá condições para a igreja cumprir a sua missão. As nossas estratégias, os nossos recursos, eles podem nos ajudar em muitas coisas, mas eles seriam absolutamente inúteis sem a ação do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que impulsiona a igreja a pregar o Evangelho, que capacita o povo de Deus a pregar o Evangelho, e é o Espírito também que convence os corações daqueles que vão ouvir o Evangelho. Então, sem a presença do Espírito Santo, a igreja jamais poderia ter cumprido a sua missão, ela jamais poderia ter saído de Jerusalém, e mesmo em Jerusalém ela não teria conseguido alcançar nenhum êxito, porque é por meio do Espírito que Deus opera na igreja e através do Espírito também que Deus permite que a igreja realize a missão que ele confiou ao seu povo. Então é através do Espírito que a igreja pode ser igreja, de fato, totalmente dependente do Espírito Santo, como nós vamos ver ao longo de todo o livro de Atos dos Apóstolos. Tá? O dia de Pentecostes, que é esse dia que é lembrado, né, todos os anos, 50 dias após a Páscoa, o dia em que o Espírito Santo foi derramado sobre o povo de Deus, é, sem dúvida nenhuma, um marco fundamental para a história da igreja. Por isso que muitos costumam dizer que o dia de Pentecostes é o dia do nascimento da igreja. Eu concordo parcialmente com essa fala, apenas no sentido de que você não pode desconsiderar a história do povo de Deus na antiga aliança. Né? É importante manter, eu tenho insistido nisso, a necessidade de manter o vínculo entre a antiga e a nova aliança. Mas não é uma fala equivocada quando se considera que a ação do Espírito Santo ela é fundamental para a existência da igreja. Portanto, faz sentido dizer que é o nascimento da igreja nos termos da nova aliança. Uma outra passagem que nós queremos chamar a atenção é o finalzinho do sermão de Pedro, ainda ali no capítulo 2, onde se mostra o testemunho de Cristo, a igreja dando testemunho de Cristo. Né? O finalzinho do sermão diz assim, a partir do versículo 37. Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vocês e para os seus filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvem-se dessa geração perversa. Então, os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Então, nós temos aqui o testemunho, né, da conversão desses filhos de Israel, desses judeus ali em Jerusalém, após a pregação de Pedro no dia de Pentecostes. O que nós queremos chamar a atenção aqui é, primeiro, que o testemunho da igreja é uma continuação do testemunho de Cristo. Jesus também chamava as pessoas ao arrependimento. Jesus também chamava as pessoas à conversão. Né? A palavra grega metanoia, mudança de caminho, a mudança de vida. Então, há uma relação direta entre o testemunho da igreja e o testemunho de Cristo, entre a pregação da igreja e a pregação de Cristo, com uma diferença importante. Enquanto Jesus anunciava a vinda do reino, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus, a igreja anuncia o próprio Cristo. Anuncia a pessoa, anuncia a obra e anuncia a vinda de Cristo. A igreja fala de Cristo, da sua morte, da sua ressurreição, do juízo e da restauração de todas as coisas na sua vinda. Então, Cristo é o tema da pregação da igreja. A pregação da igreja é cristológica. Mas isso não é uma contradição com a pregação de Jesus sobre o reino.
né? Não é que houve uma mudança no sentido de que Jesus pregava uma coisa completamente diferente da igreja. Esse é um equívoco pensar assim. Na verdade, a igreja, ao pregar a Cristo, não está entrando em contradição com a pregação de Cristo que anunciava o reino. Na verdade, a igreja está reconhecendo que é por meio de Cristo, por meio da sua morte e da sua ressurreição, que é possível ao homem arrependido, ao ser humano arrependido, receber perdão dos pecados e ter acesso ao reino. Então, é através de Cristo que o reino é acessível a nós. É através de Cristo que nós podemos adentrar no reino de Deus. Por meio da sua morte, por meio da sua ressurreição, nós temos o perdão dos nossos pecados. Então, Jesus anunciava aos homens que deveriam se arrepender para que seus pecados fossem perdoados, porque o reino está chegando. A igreja está anunciando a mesma coisa, mas deixando claro que isso é possível por meio de Cristo. Então, Cristo é o centro da pregação da igreja. O testemunho da igreja não é falar sobre si mesma. O testemunho da igreja é falar sobre Cristo. O testemunho da igreja é, a partir da ação do Espírito Santo, apontar para Cristo. Como o próprio Jesus havia dito, né, que o Espírito haveria de lembrar a igreja a respeito de todas as coisas que ele havia ensinado, e o Espírito daria testemunho de Cristo. Então, Cristo é o centro da pregação da igreja. Atos dos Apóstolos vai nos mostrar isto. E a igreja precisa sempre lembrar disso. Todas as vezes que na história o cristianismo deixou de anunciar a Cristo e passou a anunciar outras pessoas ou a si mesmo, ou outras coisas, ou dar ênfases a outras questões, o cristianismo se desviou, a igreja se desviou do seu rumo, se desviou da sua caminhada, se desviou da sua missão. Então, anunciar a Cristo é fundamental para que a igreja cumpra bem o seu papel de testemunha. Uma coisa que se destaca também aqui no livro de Atos dos Apóstolos, e depois a gente vai voltar a mencionar isso mais à frente, é que a mensagem é dirigida prioritariamente a Israel. A Igreja Cristã de Jerusalém é uma comunidade de judeus, formada pelos que reconhecem que Cristo é o Messias. Como eu já disse, são as primícias do Israel restaurado. Então, é importante a gente ter isso em mente, porque isso obedece a uma lógica que o próprio Deus estabeleceu. A igreja se dirige às ovelhas perdidas da casa de Israel, como Jesus fazia e como Jesus orientou a igreja a fazer. Então, a missão da igreja, principalmente, prioritariamente, é voltada para o povo de Israel, é voltada para o povo de Deus. Como é que os gentios vão entrar? A gente vai ver daqui a pouquinho. Mas é importante destacar, então, que a igreja de Jerusalém é uma igreja judia, é uma igreja de judeus. Tanto é que eles continuam convivendo com seus irmãos judeus e no tocante aos costumes, no tocante às práticas relacionadas à lei, no tocante à frequência do templo de Jerusalém, os cristãos continuavam fazendo o que os demais judeus faziam, porque eles também continuavam sendo judeus. A diferença é que agora eles compreendiam e criam que Jesus era o Messias e que por meio de Cristo aquelas profecias a respeito da nova aliança, a respeito da vinda do Espírito, elas já estavam sendo cumpridas, elas já tinham sido cumpridas e que eles estavam vivendo essa nova realidade. Então os demais que ainda não acreditavam em Cristo, não acreditavam que essas profecias tinham sido cumpridas, aguardavam ainda o cumprimento dessas profecias. Mas eles são judeus igualmente, estão ali vivendo debaixo daquela esperança e também daquela convicção de ser o povo de Deus, conforme nós já estudamos aqui muito a respeito da antiga aliança. Então, essa mensagem era dirigida principalmente, prioritariamente, a Israel, ao povo de Deus da antiga aliança. Agora, nós queremos chamar a atenção, que é também um aspecto importantíssimo da igreja no livro de Atos dos Apóstolos, para o modo de vida dessas pessoas que se convertiam. Como viviam essas pessoas convertidas ali em Jerusalém? Lucas nos dá dois pequenos resumos desse modo de vida. Eu coloquei os dois aí, são textos bem conhecidos,
uma leitura bastante rápida, então nós vamos fazer essa leitura. Um se encontra no capítulo 2 e o outro no capítulo 4. No capítulo 2, a partir do versículo 42, nós lemos o seguinte: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Depois, no capítulo 4, Lucas faz um segundo resumo. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. A igreja em Jerusalém, irmãos, ela vai nos ensinar algo muito importante. É que eles passam a viver um novo sentido de comunidade. A palavra comunidade é uma palavra importante em português e ela tem relação com a palavra grega koinonia, palavra grega para comunhão, né? A palavra comunidade, ela vem do latim communitas, que significa também aquilo que é comum. Então, comunhão, koinonia, comunidade, tem essa ideia das coisas que são comuns, de viver uma vida comum, de compartilhar a vida, né, de compartilhar a existência, em oposição a uma ideia individualista da vida, a uma ideia individualista da nossa existência. Então, em Atos dos Apóstolos, nós aprendemos que a igreja de Jerusalém, de fato, como o povo de Deus restaurado, vai ter um novo sentido de comunidade. Isso também é manifestação do Espírito Santo. É através do Espírito Santo que a igreja se vê como comunidade, se percebe como comunidade. E naqueles dois resumos, nós percebemos isso de forma prática. Primeiro, eles perseveravam no ensino dos apóstolos, ou seja, em continuidade com o ensino de Jesus. Eles tinham isso em comum, o ensino de Jesus, criam nas mesmas palavras, confirmavam as mesmas palavras, né? Aprendiam e ensinavam as mesmas palavras, que eram as ensinadas por Jesus e pelos apóstolos. Então, eles tinham em comum a mesma fé, podemos dizer, mas eles também tinham em comum seus bens, conforme a necessidade de cada um. Então, tanto no primeiro como no segundo resumo, especialmente no segundo, fica muito evidente que havia uma preocupação social muito clara na igreja de Jerusalém, de modo que não houvesse entre eles necessitados, que ninguém passasse necessidade sem ser socorrido pelos demais irmãos, sem ser socorrido pela comunidade. E isso não por uma imposição, né? Não há no texto nenhum sentido de que aquilo era uma imposição dos apóstolos ou de quem quer que fosse. Não, era algo que brotava exatamente desse sentido de comunidade. Você se sentia responsável pelo seu irmão, pelo seu semelhante, pelo seu próximo. Isso gerava esse repartir dos bens de forma espontânea, de forma natural, de forma verdadeira, né? Não fruto de uma imposição normativa qualquer. Terceiro, eles perseveravam em adoração e comunhão. Estavam juntos em adoração, estavam juntos no partir do pão, que é, para a maioria dos estudiosos do livro de Atos, uma referência clara à mesa do Senhor, à Santa Ceia, né? Então, eles perseveravam adorando a Deus e compartilhando
esse sacramento da ceia do Senhor. E isso era tão visível, era tão importante na vida da igreja, que, como diz o finalzinho do capítulo, da passagem de 2:42, 47, né, o versículo 47 diz assim, que enquanto eles viviam dessa maneira, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Né? Por quê? Porque eles contavam com a simpatia de todo o povo. Essa vida comunitária da igreja de Jerusalém era algo tão extraordinariamente bonito, era algo tão extraordinariamente novo, que chamava a atenção das pessoas, gerava simpatia, né? As pessoas viam a igreja e enxergavam nela a presença do Espírito Santo. Não porque eles tivessem algo extraordinário no sentido de pirotécnico, né? De alguma coisa necessariamente mágica acontecendo ali, mas principalmente pela maneira como eles viviam, pelo fervor com que eles adoravam a Deus e pela maneira solidária e comunitária como eles viviam. Eles ganhavam simpatia e o texto diz: dia a dia o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos. A evangelização se dava também pelo modo de vida. A igreja vivia de uma maneira tal que isso era um testemunho. Isso era uma forma de evangelizar. Isso era uma forma de dizer ao mundo: há algo diferente entre nós. E essa é uma lição importantíssima que o livro de Atos dos Apóstolos nos dá, irmãos. A igreja, ela é uma comunidade. Ela não é uma mera junção de indivíduos. Não é um conjunto de indivíduos que são ocasionalmente colocados um do lado do outro no momento de culto. Por quê? Porque, do ponto de vista do Novo Testamento, a salvação, ao contrário do que muita gente pensa, não é somente salvação individual, nem somente salvação futura. Estou enfatizando somente exatamente para dizer o seguinte: há sim uma dimensão individual na salvação, porque é necessário que cada um reconheça seus pecados e se volte para Jesus, então há um elemento individual. E certamente há uma dimensão futura da salvação, no sentido de que nós aguardamos a ressurreição e a vida eterna, como diz o nosso credo. Mas nós não podemos compreender a vida cristã e a salvação cristã apenas na sua dimensão individual ou apenas na sua dimensão futura. Nós temos que compreender a salvação na sua dimensão também coletiva, comunitária e presente. E nessa dimensão coletiva, nessa dimensão comunitária e presente, isso envolve a formação de uma nova humanidade. Deus, através do seu Espírito Santo que habita em nós, está produzindo em nós não só novos indivíduos, mas uma nova humanidade, com novas relações, relações nas quais nós nos tratamos como irmãos e irmãs, com igualdade, com respeito e principalmente com cuidado mútuo. Esse é um ponto que vai ser lembrado em todo o Novo Testamento. Já foi ensinado por Jesus nos Evangelhos, está sendo agora testemunhado pelo livro de Atos dos Apóstolos, e nós vamos ver depois a insistência do apóstolo Paulo, de João, Pedro, de todos os escritos do Novo Testamento, no sentido de que nós nos enxerguemos como comunidade, e que cuidemos uns dos outros, e que amemos uns aos outros, como diz João, não de palavra, mas de fato e de verdade. Então a salvação nos envolve comunitariamente e não apenas individualmente. Vamos ter esta consciência como povo de Deus, que nós somos chamados para viver novas relações, relações de cuidado, relações de respeito, relações de consideração e igualdade, de modo que ninguém seja desprezado, que ninguém seja humilhado, que ninguém seja esquecido, mas que nós possamos nos acolher nas nossas imperfeições, inclusive. Todos nós somos imperfeitos,
todos nós somos pecadores, todos nós falhamos, inclusive neste ponto. Mas a igreja precisa se entender como um corpo, como Paulo vai dizer mais adiante na sua primeira carta e também na sua primeira carta aos Coríntios e também na carta aos Romanos, a igreja como um corpo, né? Então aqui nós vemos em Atos dos Apóstolos essa realidade da igreja como um corpo, como uma comunidade, mostrada, evidenciada no testemunho desta igreja, que é tão importante que se torna um testemunho direcionado para todas as pessoas, que leva a simpatia de todas as pessoas e a conversão de muitos pelo testemunho da igreja. Bom, agora nós chegamos na questão da missão propriamente dita. E surge no seio da igreja, né, uma questão que vai abalar a igreja, não só a igreja de Jerusalém, mas toda a igreja ali já narrada no livro de Atos dos Apóstolos. O que acontece? A partir de um certo momento, o cristianismo, a igreja, ela sai de Jerusalém de fato, né? O evangelho, por exemplo, através de Filipe, ele vai chegar em Samaria. Depois, Pedro vai ter uma experiência e ele vai testemunhar a conversão de um gentio em Cesareia, o centurião Cornélio, em Cesareia de Filipe, que é uma região pagã. Ele vai testemunhar a conversão desse pagão. Depois, no capítulo 9, nós vamos ter a narrativa da conversão de um perseguidor da igreja, que é Paulo. E esse perseguidor da igreja, como ele mesmo vai dizer depois, judeu dos judeus, ele vai começar, junto com a igreja de Antioquia, né, ao lado de outros grandes pregadores do evangelho ali da igreja de Antioquia, ele vai começar um trabalho missionário extraordinário que vai alcançar territórios gentios e pessoas de fora de Israel. Então, a igreja vai se expandir para além das fronteiras de Israel. Isso vai gerar uma crise dentro da igreja, porque, como eu disse, aqueles primeiros discípulos são todos judeus, os apóstolos são todos judeus, os primeiros 120 que receberam o Espírito Santo no dia de Pentecostes eram todos judeus, seguidores de Jesus, né, homens e mulheres. Aquela primeira igreja dos 3.000 é formada toda de judeus, mesmo judeus vindos de outros lugares, que estavam em Jerusalém para a festa. E agora a igreja começa a ver a conversão em massa de gentios. As igrejas que começam a surgir nas diversas regiões do Império Romano, para onde o evangelho está sendo levado, pela pregação de Paulo e seus companheiros e de outros que a gente nem sabe o nome, essas igrejas começam a ser formadas de judeus e gentios. E surge então a questão: como deve se tratar essa conversão? Como esses gentios devem ser tratados? Eles devem ser considerados povo de Deus no mesmo pé de igualdade do povo de Israel? Eles devem ser comparados ou compreendidos do mesmo jeito que se compreende o povo de Deus da antiga aliança? Como é que se deve lidar com isso? Quais as obrigações que eles têm? Eles devem ser circuncidados ou não? Né? E aí surge essa questão em torno da circuncisão e de outros costumes judaicos em relação a esses gentios. E a igreja se reúne na cidade de Jerusalém, e esse evento, que muitos chamam, né, o Concílio de Jerusalém, é, na verdade, o questionamento que se leva aos apóstolos em Jerusalém sobre como lidar com a conversão dos gentios. E aí, a decisão é que os gentios devem, sim, ser integrados à igreja, não se deve colocar sobre eles nenhum peso adicional, eles não precisam se submeter aos mesmos costumes e obrigações legais de Israel, como é o caso da circuncisão. E no final desse concílio, o apóstolo Tiago nos diz algumas coisas muito importantes. Eu quero ler com vocês, portanto, o capítulo 15, de 12 a 18. E toda a multidão que estava no concílio, e toda a multidão silenciou, passando a ouvir Barnabé e Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus tinha feito por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, Tiago tomou a palavra e disse: Irmãos, ouçam o que eu tenho a dizer. Simão acaba de relatar como, primeiramente, Deus visitou os gentios a fim de construir entre eles um povo para o seu nome. Com isso, concordam as palavras dos profetas, como está escrito: Depois disso, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi.
reedificarei as suas ruínas e o restaurarei, para que o restante da humanidade busque o Senhor, juntamente com todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que fez estas coisas conhecidas desde os tempos antigos. Então, Tiago está lembrando aqui, citando o livro de Amós, essa citação de Tiago aí se encontra em Amós, ele está lembrando que a promessa era que Deus restauraria Israel, e ele já está fazendo isso justamente através desta igreja que está sendo formada, né? Os primeiros cristãos, sendo judeus, são as primícias dessa Israel restaurada. Então se trata de uma restauração espiritual, não é mais uma questão de reconstruir o templo, porque até o templo estava inteiro naquela época. Não se trata mais, como eu já disse, de restaurar um reinado terreno nos mesmos moldes do reinado de Davi. Isso tem que ser entendido, portanto, em caráter simbólico, fica muito claro isso na palavra de Tiago. Então, Deus está restaurando o seu povo através dessa igreja que representa Israel, essa igreja de judeus na sua origem, representa esse Israel restaurado. E a partir da restauração de Israel, os gentios são incorporados no reino de Deus. Eles são inseridos como povo de Deus. O evangelho, então, vai alcançar também os judeus. Isso está acontecendo naquele momento. Então, Tiago, inspirado pelo Espírito, se dá conta e anuncia isso à luz do livro do profeta Amós. A igreja, então, ela voltada inicialmente para Israel, ela no início custou a compreender como os gentios deveriam ser incorporados. Mas como eu já mencionei, a história de Pedro em Cesareia com Cornélio, missão de Paulo e seus colegas, eles confirmam que o Espírito de Deus age para muito além das fronteiras de Israel. E era o tempo agora de que se cumprisse essa promessa, os gentios seriam incorporados. Né? Não se tratava, gente, de ser contra os judeus e a favor dos gentios. Não era uma questão de que a igreja não deveria mais pregar aos judeus e somente aos gentios, e que os judeus não mais seriam alvo do evangelho. Não. Era o oposto, era alcançar os gentios através dos judeus na ordem correta estabelecida por Deus. Como disse Paulo aos Romanos. Primeiro o judeu, depois os gentios. É interessante que Paulo é chamado de apóstolo aos gentios, pelo sucesso da sua missão entre os gentios, mas todas as vezes que Paulo chegava numa cidade, o primeiro lugar que ele procurava para pregar o evangelho era justamente uma sinagoga, ou na ausência de uma sinagoga, como acontece na cidade de Filipos, ele procurava o lugar onde os judeus se reuniam para orar. E ele fazia isso não só por uma questão de estratégia, ele fazia isso por obediência a este princípio bíblico, de que Deus havia enviado o seu Messias para Israel. E era necessário que os filhos de Israel ouvissem o testemunho do Evangelho. E muitos rejeitavam, mas muitos também se convertiam. E essa conversão dos judeus era parte daquilo que Deus havia prometido. Agora, a partir dali, ele anunciava também aos gentios. Né? E os gentios, então, vão sendo incorporados ao povo de Deus. Essa é a bênção da nova aliança para nós. Nós, como diz o apóstolo Pedro, que não éramos povo, agora somos povo de Deus. Ou como diz Paulo aos Efésios, nós que estávamos longe, agora fomos aproximados por meio de Cristo Jesus. E Paulo diz uma coisa muito importante lá em Efésios capítulo 2, que dos dois povos havia uma barreira entre eles, né, judeus de um lado, gentios de outro, havia um muro de separação entre esses dois povos, mas ele diz, agora em Cristo Jesus, dos dois povos foi feito um só povo de Deus, unindo judeus e gentios em obediência de fé a Cristo, em adoração ao Deus único, em reconhecimento da salvação e também usufruindo das mesmas bênçãos de Deus. Então agora os gentios fazem parte, eles são incorporados. A oliveira brava foi incorporada à oliveira verdadeira e formamos agora um único povo de Deus em Cristo Jesus. Então, o livro de Atos testemunha este processo pelo qual, através
da igreja inicialmente judaica, exclusivamente judaica, os gentios também são incorporados. Isso nesse processo, né, no tempo de Deus, para que todas estas coisas acontecessem. E aí se cumpre, gente, aquilo que Deus prometeu a Abraão, que nele seriam benditas todas as nações da terra. Algumas conclusões para encerrarmos, né? Já estamos aqui dando um pouquinho de uma hora de estudo, mas só para encerrar, eu quero fechar com algumas conclusões. Coisas que já falamos, mas que precisam ser relembradas. Primeiro, o povo de Deus é povo dependente do Espírito. Segundo, o povo de Deus é povo que é chamado para testemunhar de Cristo. E testemunhar com palavras, e como nós vimos, palavra e vida. O povo de Deus é uma comunidade, um povo que vive, então, como comunidade, e que é chamado a viver novos valores, como aprendemos também. E, por fim, o povo de Deus não tem fronteiras. Lição final que nós aprendemos aqui em Atos dos Apóstolos é que todas as fronteiras elas foram abolidas a partir de Cristo e agora judeus e gentios formam o único povo de Deus. Essa é uma visão bem resumida do ensinamento do livro de Atos dos Apóstolos, mas ela nos dá os principais pontos, né, que nós precisamos ter em mente, até para continuarmos nos próximos estudos a falar sobre a igreja na Nova Aliança. Então, na próxima semana, falaremos sobre a igreja a partir das cartas de Paulo, né? Nós vamos ver como, nas cartas de Paulo, no ensinamento de Paulo, a igreja é apresentada, como o povo de Deus é apresentado. E esse é o nosso tema, se Deus nos permitir, na próxima quinta-feira. Encerramos esse nosso estudo, lembrando aos irmãos que neste domingo nós vamos fazer essa primeira experiência, nesse período de pandemia, de termos um culto no domingo pela manhã, às 10 horas, e também no domingo à noite, às 19. Vocês podem fazer suas inscrições, e neste primeiro momento nós estamos pedindo que vocês façam a opção de ir ou pela manhã ou à noite, para que todos tenham a oportunidade de ir. Dependendo de como isso funcionar, nós podemos depois liberar para que vocês possam ir nos dois horários. Mas, a princípio, a ideia é atender mais pessoas. E para atendermos mais pessoas, respeitando todos os protocolos de segurança que continuam importantes e válidos, nós precisamos, então, ter uma limitação de espaço. Então, faça isso. Faça a opção de participar de manhã ou à noite, para que nós possamos ter uma ideia de quantas pessoas realmente estão interessadas em participar, em ir, e assim temos mais irmãos tendo a oportunidade de participar, de estar presentes ali conosco na igreja. De qualquer forma, tanto pela manhã quanto à noite, manteremos a nossa transmissão, se Deus assim nos permitir. Que Deus abençoe a todos. Vamos orar e encerrar esse momento. Deus, muito obrigado pela tua igreja, pelo teu povo. Muito obrigado pela presença do teu Santo Espírito no nosso meio, sem o qual nada poderíamos fazer. Por isso pedimos, por meio e no poder do teu Santo Espírito, nos ajuda a dar testemunho do teu amor, testemunhar de Cristo a todas as pessoas. Nos ajuda a viver novos valores, como povo de Deus restaurado, como comunidade santa, unida pela fé e comprometida contigo e uns com os outros, em cuidado, em igualdade, em respeito. Ajuda-nos a viver cada dia conforme a tua vontade e nos abençoa em tudo, em nome e por amor de Jesus. Amém. Fiquem na paz e até domingo, se o Senhor nos permitir. Até lá. A multidão dos que crerão era só o coração e a alma, uma
semente, somente uma esperança brotando dentro da gente. Nosso era o pão cada dia, nosso era o vinho, santa folia. O que se parte, reparte a própria vida. Galho ligado à parreira, vida em comum verdadeira. Sempre grande poder, curas, milagres de Deus. Sempre proclamação, Cristo Senhor ressurgiu.